eu coloco umzinho lá, que vai ficar simpático, e aí eu vou pensar como é que vai ficar esse 2, 3, 4. Só posso usar aquele umzinho ali. Esse 2, 3, 4 tem que se transformar em zeros, ou para cima ou para baixo. Então vamos lá. Isso aí está mais perto de 1.000 ou está mais perto de 2.000? Está mais perto de 1.000. 1.234 está mais perto de 1.000 do que de 2.000. Repara que eu estou trabalhando com 3 casas decimais. Beleza, beleza. Vamos ver mais um aqui, simpático. A Red, olha aqui. À esquerda da vírgula, uma casa decimal. 89, vai para onde? Vai para 90 ou vai para 80? Vai para 90, uma casa decimal. Beleza? Aqui, ó, 2 casas decimais. 1789. Ok, 1789. 1789, com 2 casas decimais à esquerda da vírgula. Estou usando 2 casas decimais. Então, eu quero saber se esse 789 aqui vai para 800 ou se vai para 700. Claro que 1789 está mais perto de 1800 do que 1700. É só isso, tá, gente? Claro que se eu fizer com 3 aqui, né? Olha só, 3 casas decimais. Vou usar essas 3 casas aqui. 1789 está mais perto de 2.000 ou de 1.000? Mais próximo de 2.000. É só isso. Ok? Deixa eu ver se tem mais exemplos aqui. Bom, não tem. Agora deixa eu ir aqui na frente um pouquinho. Vamos lá. Então, olha só. Fizemos algumas funções mais simples, agora nós vamos fazer 2 funções importantíssimas. É a procura na vertical, que é a PROC-V, e a procura na horizontal, que é a PROC-H. Ok? Vamos lá, então? Então, mais 2 funções interessantíssimas e importantes. PROC-V. Como é que é esta PROC-V? Quais são os parâmetros dessa função? Ela procura um valor numa determinada matriz, numa determinada coluna que você especifica. Então ela procura um valor sempre numa matriz, numa determinada coluna. E esse procurar intervalo é um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso. Nós vamos mostrar como é que ele funciona. Bom, o que ela faz, hein? Ela faz o seguinte: localiza um valor sempre na primeira coluna à esquerda de uma tabela. Esta tabela é esta matriz aqui, ó. Esta tabela é esta matriz aqui, certo? Bom, então localiza um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna que você vai dizer qual é. Caramba, como é que será isso, hein? Vamos já ver. Bom, valor procurado é o valor procurado na primeira coluna da matriz. Esta matriz aqui. É sempre na primeira coluna. Você vai procurar a ocorrência de um valor na primeira coluna daquela matriz. Matriz é a matriz com os teus dados. Por padrão, a primeira coluna deve estar classificada em ordem crescente. Ah, já que ele vai procurar sempre na primeira coluna, ela tem que estar classificada em ordem crescente. Beleza. Coluna é o número da coluna da matriz, ou em matriz, a partir do qual o valor correspondente deve ser retornado. Beleza. E esse procurar intervalo? Isso é um valor lógico, tá certo, gente? Esse último parâmetro aqui. Olha como ele funciona. Se você escreve verdadeiro ou omitido, ou seja, se você escreve verdadeiro ou omite, tá certo? Ou omite, simplesmente, ele retorna o maior valor menor ou igual ao valor procurado. Caramba, como será isso, hein? Se ele for falso, ele só encontra a correspondência exata. Então, olha só, esse procurar intervalo aqui, esse carinha aqui, ou você escreve verdadeiro ou você não coloca. Ou seja, ele está omitido, você não coloca absolutamente nada. Nesse caso, ele vai retornar o maior valor menor ou igual ao valor que você está procurando. Caramba, legal. E se for falso? Aí, bicho, ele só encontra a correspondência exata. Nada como um exemplo para a gente ver, né? Como é que funciona? Então, olha só. Exemplinho aqui. Daqui a minha matriz, eu tenho densidade, viscosidade e temperatura, respectivamente, nas colunas A, B e C. Né? A, B e C. Deixa eu apagar aqui. Tá certo? Por exemplo, nessa matriz eu posso querer saber qual é a viscosidade
qual é a viscosidade que corresponde a uma densidade de 0,616. Eu não posso querer saber? Eu posso querer saber, por exemplo, qual a temperatura que corresponde a um valor de densidade de 0,835. Qual é a temperatura que corresponde a um valor de densidade de 0,835? Temperatura de 150. É essa a utilidade, tá certo? Elas têm muita utilidade. Qual o valor de viscosidade, por exemplo, que corresponde a uma densidade de 525? Viscosidade 3,25. Beleza? Essa é a ideia. Então vamos lá. Ok. Então está aqui a minha matriz de dados. Exemplinho bem simples. Densidade, viscosidade e temperatura. Agora imagina o seguinte, que eu escrevo isso aqui. Bom, não pode esquecer, né, que no nosso caso aqui, no nosso exemplo, a nossa matriz, esta aqui, a minha tabela, ou a minha matriz, esta região que vai de A2 até C10. É essa a minha matriz. Beleza? Beleza. Aí eu chego e escrevo assim, olha, procure na vertical o valor 0,746. Ok, eu vou procurar onde? Em Andrômeda? Na Ursa Maior? Na constelação de Órion? Na nebulosa de Órion? Não! Eu vou procurar na primeira coluna desta matriz. 0,746 eu vou procurar sempre na primeira coluna dessa matriz. Beleza, ok, vou procurar. Nesta matriz aqui. E aí, o que é esse 2? Ele me diz assim, ó, se você achar este valor na primeira coluna dessa matriz, me diga o valor correspondente a este valor na segunda coluna. Tá. Então, venho aqui na primeira coluna, procuro o valor 0,746. Quando eu achar, eu quero o valor correspondente na segunda coluna da matriz. Está aqui, ó, segunda coluna da matriz. Quem é esse valor? 2,57. Repara que este procurar intervalo aqui, ó, esse último parâmetro, nós não colocamos, tá? Aqui, ó, só tem 3 parâmetros, tá certo? Esse último nós não colocamos. Significa que ele é verdadeiro. Porque procurar intervalo é lógico. Ou ele é verdadeiro ou é falso. Se você coloca verdadeiro, ele considera verdadeiro. Se você não coloca nada, omite, ele considera também verdadeiro. Se você quer falso, escreve falso. Então vamos lá. Próximo exemplo. Procure na vertical o valor 1. Tudo bem, o cara vai procurar, obediente pra caramba. A matriz é a mesma, tá certo? Nunca vai mudar. E eu quero equivalente ao valor 1 em que coluna? Na coluna 2. Aí o cara vem aqui tranquilo, vai procurar o valor 1 aqui nessa coluna. Aí ele vai, tal, papapá. Não tem o valor 1. Opa, não tem o valor 1. Se não tem o valor 1, o que ele faz? Ele pega o menor valor, menor ou igual a 1. Aliás, menor não, desculpa. Ele pega o maior valor, que seja menor ou igual a 1. Beleza, então vamos ver. Quais são os valores menores do que 1 que a gente tem aqui, hein? Quais são os valores menores do que 1? Vamos ver aqui, vamos mudar aqui a nossa cor, né? Vou fazer nessa cor mesmo. Só vou mudar aqui a ferramentazinha. Quais são os valores nesta coluna aqui que são menores ou iguais a 1? Os valores menores ou iguais a 1 desta coluna são esses aqui. Os valores menores ou iguais a 1, certo? Ok? Ele vai pegar o maior que é menor ou igual a 1. Ok, os valores menores do que 1 são esses aí. Bicho, desses aí, qual é o maior? Me diz. Qual é o maior? 0,946. Esse é o maior desta coluna aqui. É o maior que é menor ou igual a 1. Beleza? Não é igual, mas é menor. Beleza, então qual é o valor correspondente a ele na segunda coluninha, que é o que a gente quer? 2,17. Então dei um exemplo aqui em que ele não encontra o valor procurado. Ó. Ele não encontra o valor procurado. O valor procurado é 1. Vamos ver outro exemplo. Procure na vertical o valor 1,1. Aí o cara vem aqui, né? Tranquilo, procura aqui o valor 1,1. Zoom, na primeira coluna. Não tem 1,1. Beleza. Ok, não tem 1,1. Cara, olha só. Não tem 1,1. Esse valor aqui eu não achei. Não tem. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os valores que são menores que 1,1. Vamos lá.
pegar os valores menores que são 1,1. Então ele vem aqui, nesta coluna, e pega os valores menores que 1,1. Pronto, são esses. Esses são os valores menores que 1,1. Qual é o maior deles? Qual é o maior deles? O maior deles é esse aqui, bicho. 1,090. Ah, beleza. Mas eu quero o equivalente em qual coluna? Na segunda coluna. 1,95. Certo, gente? Beleza? Fiz outro exemplinho aqui. Procure na vertical o valor 1. Ok? Vou procurar na vertical o valor 1, né? O valor 1 é sempre na primeira coluna. Valor 1. A matriz é a mesma e eu quero o equivalente ao valor 1 da terceira coluna. Tudo bem. Ele não vai achar o valor 1. O que é que ele faz? Ele pega aqui os valores menores ou iguais a 1. São esses, ó. Os valores menores ou iguais a 1. Beleza? E aí ele pega o maior desses valores. Qual é o maior desses valores? 1,090. Aí eu vou procurar qual é a coluna que ele quer a equivalência. Ele quer o equivalente na coluna 3. Não esquece. Isso aqui é a coluna 1. Opa. Não esquece. Isso aqui é a coluna 1. Isso aqui é a coluna 2. Isso aqui é a coluna... Isso aqui é a coluna 2, né? Segunda coluna da matriz. Isso aqui é a coluna 3. É só isso. Ele pega o equivalente à coluna 3. O equivalente na coluna 3 é 50. Beleza, gente? Aqui, mais uma vez. PROC V 1,1. Não tem 1,1. Ele pega os valores que são menores que 1,1. São esses aqui. Menores que 1,1. Ok? Bom, e aí ele pega menores que 1,1. O maior valor menor que o 1,1 é 1,090. Né? 1,090. E ele quer o equivalente na coluna 3. O equivalente na coluna 3 é 50. Naquele exemplo anterior, o equivalente na coluna 3 seria 100, porque o valor que eu peguei foi 1. Aqui eu estou pegando o valor 1,1. É só isso, tá certo? Agora, se eu chegar aqui e falar assim, Excel, procure o valor 1 na mesma matriz e me dê o equivalente na coluna 3. Agora, eu quero exatamente igual a 1. Como é que eu digo que eu quero exatamente igual a 1? Neste último parâmetro aqui, eu digo que a minha condição é falsa. Ou seja, eu só quero o equivalente quando ele tiver o valor 1. Aí o cara vem aqui, ó. Aí começa a procurar o valor 1 desta coluna. Tem valor 1 aqui? Não. Como eu coloquei falso, o que é que ele vai dizer? Jogo da velha ND não definido. Beleza? Not defined. Né? Não definido. Ou seja, o valor não foi encontrado. Da mesma forma que você tem a procura na vertical, você tem a procura na horizontal. É exatamente a mesma coisa. Só que nesse caso, ele vai trabalhar sempre procurando na primeira linha da tabelinha que você especificar. Então, o valor procurado é o valor que você quer.